Bom, então continuando com o nosso vídeo, com a nossa aula sobre a diferença aí do estado da arte, o estado do conhecimento e o mapeamento, nós vamos continuar esse vídeo, agora falando sobre o estado do conhecimento. E é uma dúvida que foi deixada aqui pra gente pela Gláucia. Então vamos lá, Gláucia. Lembre-se, a gente estava falando no vídeo anterior, sempre para que você compreenda, para que você procure entender o lugar de fala de quem está se referindo a tal terminologia e tal conceito, porque para a pessoa ou para a área ou para o grupo de pesquisa pode ser uma coisa diferenciando um pouco da que você acredita, ou às vezes até muito. Eu dei o exemplo no final do vídeo anterior sobre aquela questão do meu aluno que estávamos na onde eu pedi o estado da arte, eu entendendo de um ponto de vista e ele entendendo de um outro ponto de vista. Não vai ser diferente na questão do estado do conhecimento. Por quê? Quando você fala em estado do conhecimento, você pode estar solicitando do aluno que ele explique qual é o lugar que ele está falando. Por exemplo, se eu definir resiliência na área da filosofia é uma coisa, e aí eu tenho que dizer do qual o estado do conhecimento que eu estou achando daquele, ou que eu estou adotando para aquela construção. Se eu falar na saúde é uma coisa, e se eu falar na física é outra coisa. Então veja, uma palavrinha que vai mudar de conceito por área. Então quando eu solicito o estado do conhecimento, eu posso estar solicitando o estado do seu conhecimento como pesquisadora, ou seja, de onde você está adotando determinados conceitos ou pontos de vista. Então, por exemplo, eu estou querendo falar sobre desse atual tema numa área transdisciplinar. E aí você pergunta, tá, e o que você conhece, ou o que você adota como transdisciplinar? Ou multidisciplinar? E aí você vai dizer, ou eu posso me referir do lugar onde eu estou falando, o que você pesquisou dentro do estado da arte, porque o estado da arte vai ser aquela pesquisa ali de determinada área, só que não qualquer pesquisa, uma pesquisa sistematizada. Eu posso me referir dentro dos materiais que você pesquisou, qual é o estado de conhecimento de determinado assunto. Por exemplo, qual é o estado de conhecimento hoje, o que se tem sobre diabetes? E aí você vai construir, aí você não vai dizer mais de onde você partiu como pesquisadora nas suas construções conceituais. Você vai procurar um pouco além disso, você vai procurar de acordo com o que você entendeu, com o que você pesquisou dentro do seu estado da arte ou não. Por exemplo, eu não quero fazer um estado de arte e eu vou partir da OMS. Então, dentro da Organização Mundial de Saúde, eu vou dizer que diabetes é isso. Então, note que tem uma diferencinha, parece pequena, entre o estado da arte, que é a preocupação aqui é mais a sistematização que você vai fazer para a sua pesquisa, para construir o seu estudo, e o estado do conhecimento, que eu posso querer saber de duas formas, ou seu estado de conhecimento como pesquisadora, dos conceitos que você está adotando, ou o estado do conhecimento que se compreende sobre determinado assunto. E aí eu posso pedir o conhecimento geral, eu posso pedir o conhecimento de acordo com a história. Então, no começo compreendia-se a diabetes ou hipertensão de uma determinada forma, depois foi evoluindo. Então, note que esse estado de conhecimento, ele vai diferenciar de acordo com o que o seu orientador entende, o que ele quer falar sobre isso e o seu núcleo de pesquisa. Por que núcleo de pesquisa? Porque geralmente, se você participa de um grupo de pesquisa ou de uma instituição, essa visão
ela vai ser mais pluralizada, ela vai ser mais incomum ali entre os professores. Porém, não é uma verdade absoluta. Sempre pode existir exceções. Por que eu estou falando isso? Porque no núcleo de pesquisa, e o núcleo de pesquisa acaba sendo muito mais rico se tiver isso, existem pesquisadores de muitas áreas de conhecimento e muitas épocas de formação. Então, na época de 1970, 1980, onde alguns professores estavam fazendo doutorado, não tinha o estado da arte, não tinha esse excesso de informação. Eu tive o privilégio de ter aula com o professor João Batista Borges Pereira. E ele é uma pessoa, assim, inacreditável. Ele participou quase da criação aí da pós-graduação no Brasil. E ele contando para a gente, ele deixava muito bacana assim, a compreensão de que na época dele, sabia-se o que as instituições estavam investigando. O que a Bahia pesquisa, o que tal fulano pesquisa. Quando eles iam para congresso, eles conversavam ali linhas de pesquisa que eles iam acrescentando. Então, sobre determinado tema, era muito comum que todos soubessem o que estava acontecendo. Hoje já não. Hoje tem determinados temas que são estudados na Unicamp, na PUC, na Mackenzie, na Unifei, e são temas que são parecidos e os pesquisadores muitas vezes não se cruzam. Por quê? Pelo número de pessoas. Então, a realidade desse período de formação para o período de formação de agora acabou sofrendo muitas modificações e, claro, é uma sociedade como um todo. Mas quando esse professor ele vai lecionar, eu também, que já sou de um pouquinho lá de trás, quando a gente vai lecionar, a gente acaba adotando conceitos que para a gente é comum, daquela determinada época. Então, note, quanto mais pesquisadores tiver com essa diferença no núcleo de pesquisa, e você acaba tendo aula com vários diferentes, você tem que entender esse lugar de fala, quem que é o professor e o que ele está querendo. No estado do conhecimento, como tem essas variáveis aí que podem interferir muito na produção do que você está entregando, é muito importante você entender e não faz mal, Glaucia, perguntar, professora ou professor, para você o que é o estado do conhecimento? Levando em consideração que você tem que entender se ele quer que você diga o seu conhecimento daquela academia que você está adotando, aqueles conceitos, se é o conhecimento depois daquela pesquisa do estado da arte, quer dizer, dentro daquele material do estado da arte, o que você conseguiu entender ou absorver o conhecimento, qual é o retrato que você faz a partir daquela pesquisa do estado da arte, ou até mesmo o estado do conhecimento de determinado assunto, determinado tema que se tem ali consenso atualmente. Como, por exemplo, é muito comum isso na área da saúde. O que se entende por epilepsia hoje não é o que se entendia há 50 ou 20 anos atrás. Então, existem essas variações que você tem que estar sempre de cabeça aberta para entender muito mais e assim produzir textos que possam ser de consentimento ali positivo pelo seu professor, tá certo? Vamos continuar agora falando sobre mapeamento. Para isso a gente vai fazer um outro vídeo, porque são questões bem peculiares que a gente tem que estar falando com muita calma para que a gente possa refletir e fazer você entender na hora de conversar com seu professor. Um abraço e até já!